Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Temos que ser alegres, não há outro jeito, ou vai doente ou vai sadio. O Brasil lascou-se. Tão cedo este país não se recupera. Estou sendo pessimista? Acompanhe. O governo Bolsonaro retirou o poder de compra dos trabalhadores. A política antitrabalhista deste governo, com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, aumentando o desemprego, diminuiu sensivelmente a capacidade de compra do trabalhador brasileiro. Somado ao desemprego que a Covid-19 trouxe, somado ao desemprego que o trabalho home office também trouxe, o trabalhador brasileiro perdeu um poder de compra gigantesco. E o governo brasileiro não tem dinheiro para investimentos em obras, em grandes obras, capazes de enfrentar o desemprego. Então fica tirando dinheiro da cultura, da ciência e tecnologia, da educação, da saúde, de outros setores, de indústria naval, de vários outros lugares. Com isso ele enfraquece o país como um todo, toda a estrutura do país. E dá dinheiro para as Forças Armadas, aumenta a verba das Forças Armadas, como se o povo fosse comprar fuzis, tanques ou fosse comer balas de canhão. Ou seja, aumenta ainda mais a crise. A política neoliberal, a política antitrabalhador, prejudica profundamente o país. Se o governo espera fazer uma retomada da economia brasileira a partir do consumo da população, está redondamente enganado. Passada a pandemia, a chegada de uma vacina e tudo mais, vai se ver o buraco, o rombo que nós estamos mergulhados. E tão cedo o Brasil não se recupera. Não se recupera porque a política, sobretudo a política econômica do governo, não é voltada para isto. Para aumentar o consumo, fazer girar a roda da economia através do consumo dos trabalhadores, era preciso aumentar o número de empregos e de vagas de trabalho. O que não aconteceu. Nos últimos tempos caiu mais 12% o número de desempregados. Com o número de informais, desempregados e de trabalhadores temporários, nós estamos chegando provavelmente a 40, 50 milhões de trabalhadores sem renda. É claro que melhorou esses meses por causa do auxílio emergencial. Mas isso é transitório. E o governo não pode fazer nada, porque não pode pedalar, nem pode imprimir dinheiro, porque se imprimir dinheiro ele estoura o teto de gastos. E para fazer o orçamento do ano que vem, também não é muito diferente. Com que dinheiro? Ou ele volta a investir no trabalhador, aumentando a renda do trabalhador, o que vai diminuir o lucro e a ganância dos financistas, dos empresários, dos patrões, ou é um beco sem saída, é uma sinuca de bico. Porque se o trabalhador não compra, se o trabalhador somos todos nós, vamos deixar bem claro, se a gente diminui o poder de compra, a indústria e o comércio não mobilizam, não têm o que produzir o suficiente para poder retomar a economia. O desemprego entre os jovens aumentou de forma gigantesca. Então nós vamos ter um batalhão de desempregados neste país muito maior do que antes da pandemia, de mendigos na rua, de pedintes, de sem-tetos, de gente miserável. Some-se a isso a evasão escolar. Há um número muito grande de evasão escolar acontecendo durante a pandemia que provavelmente vai continuar após a pandemia. Ou seja, vamos ter um povo ainda mais ignorante depois dessa pandemia. Tão cedo o Brasil não sai desta lama em que o governo Bolsonaro nos afundou. E não adianta pôr a culpa na pandemia nem nos governadores, não. É a política neoliberal de Paulo Guedes, que tira dos trabalhadores, tira da grande maioria do povo brasileiro, porque ninguém está sendo beneficiado. Só os grandes financistas, os banqueiros. O lucro do Itaú, o lucro do Bradesco é gigantesco nessa época. Só os banqueiros, os grandes comerciantes, os financistas é que estão tendo um grande lucro, estão tendo aproveitamento. O povo está empobrecido, cada vez mais empobrecido. Estamos transformados numa nação com um povo cada vez mais pobre. E isso não tem solução. A única solução é retomar o valor da mais-valia dos trabalhadores no mercado de trabalho. E isso não é projeto da Casa Grande. A Casa Grande quer que o povo se lasque. Ela não percebe que vai lascando o Brasil junto. Por isso o título desse título, O Brasil Lascou-se.
Enquanto o resto do mundo toma providência para uma retomada econômica, tão logo vem a vacina, daqui a 6 meses, 8 meses, daqui a 6 meses, 8 meses, o Brasil vai começar a olhar o buraco em que está enfiado. E como é que vai sair disto? Tão cedo não sai. Além da destruição de todas as obras, de todo o bem-estar social que foi conquistado no correr dos anos. Para reconstruir isso, para repor no lugar, é mais de uma década, ou mais. Lamentavelmente, a minha visão é muito pessimista em relação à reconstrução nacional. E mais pessimista ainda em relação à continuidade de um progresso econômico no governo Bolsonaro. Isso, então, nem pensar. É ladeira abaixo. Quem sobreviver, verá. Até lá, a melhor coisa que a gente faz nessa montanha russa é todo mundo segurar a mão de todo mundo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.